Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Pode sentar, os obreiros. Nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe deres ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, diga comigo, nunca tive facilidade para falar. Vamos de novo? Nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Diga comigo em voz alta: não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, diga comigo, peço-te que envies outra pessoa. Diga comigo, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? E eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá, e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Só vou ler o 5:1 e já vamos explanar.
Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Eu quero que você baixe a sua Bíblia e preste atenção no que eu vou falar para você, porque se tem uma coisa que não adianta diante de Deus e o que Deus trabalha para que a gente elimine, é desculpas. Deus não aceita muitas vezes as desculpas ou as justificativas que nós queremos dar a Ele. Depois eu explano o texto. Vem cá, Rodrigo. Quando você sofre alguma coisa, tem um ferimento, uma lesão, se machuca, então, principalmente se essa lesão for nas suas pernas, você, por algum tempo, para voltar a andar, quem já quebrou uma perna, fraturou uma perna, por favor? Já fraturou? Quem? Deixa eu levantar a mão. Uma fratura, ou rompeu um ligamento. Eu tenho um ligamento rompido. Quando o ligamento rompeu, num movimento muito violento que eu fiz, quando o ligamento rompeu, o joelho saiu. Quando eu tentei ficar em pé, até porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? Me assustei muito com aquela violência do joelho sair, e quando eu levantei, eu senti que não estava normal, comecei a andar novamente, e achando que não fosse nada mais grave, e aí comecei a tentar firmar a perna e comecei a andar. Quando eu firmei, descarreguei, o joelho saiu de novo. Com isso, eu passei algum tempo, aliás, não passei não, que eu rejeitei isso. Era para que eu tivesse andado de muleta. Era para eu andar de muleta. E todo mundo aqui sabe que todo mundo acompanhou isso, porque no sábado que aconteceu isso comigo, no domingo eu tinha um culto muito importante para fazer. E aí eu pensei, e eu não firmava a perna, sabe o que eu fiz? Eu amarrei o joelho, amarrei ele literalmente, fui atrás de daquelas joelheiras, né? E travei o joelho e subi aqui em cima assim, né? Com o joelho travado. Mas enfim, depois até arrumei uma bengalinha para usar essa bengalinha como um apoio para não descarregar tanto o peso sobre o joelho. Mas seja uma fratura, seja um rompimento de ligamento, você até usa uma muleta, né? Por um tempo. Você usa uma muleta, você se apoia em algumas pessoas. Por um tempo. Esse apoio, ele é benéfico. Nesse momento. É verdade ou não é? Esse apoio é benéfico. Essa muleta é benéfica. Por um tempo. Porque se isso, desliga o celular, se isso não for simplesmente por um tempo, já não é benéfico. Já se tornou algo que deixa de ser benéfico. Aí a coisa já se torna mais grave. E muitas vezes, seja por uma razão ou por outra, as pessoas têm um pouco o costume de se apoiar a alguém ou fazer
alguém de muleta. E Deus trabalha para que não seja assim. Deus trabalha para que nós não tenhamos muleta. Muleta é bom, é importante, até um período. Chega um momento que você já não tem que andar de muleta. Há um momento que você tem que caminhar. E aí eu pergunto para você, esse momento que você tem que caminhar é bom para você ou ele é ruim? Ele é bom ou é ruim? Porque a pior coisa que tem é a pessoa viver uma vida inteira de muleta. É verdade ou não é? É terrível isso. O próprio texto que nós estamos meditando, o Senhor tinha um propósito muito grande com Moisés, um propósito muito grande com ele e na vida dele, e através dele. E o Senhor foi impulsionando ele, motivando ele para que, mostrando que o capacitaria, que seria com ele, que ele não precisava estar naquele medo, naquele receio de não dar certo, das coisas não acontecerem. Deus estava mostrando que era com ele. Vou mostrar que eu sou com você. E aí o Senhor deu sinais a ele, deu demonstrações importantes a ele. E aí mesmo assim, ele foi apresentando as suas justificativas. Ele disse: eu não sei falar, eu nunca fui bom com as palavras, eu nunca fui bom para falar. E ele foi dando suas justificativas, que chegou um momento que Deus irou com ele. Você leu aí comigo? Deus, o quê? Deus irou com ele. E tem uma passagem que é mais grave ainda, que Deus ficou extremamente irado. Por quê? Porque Deus não queria aquilo. Inclusive, olha, usa outro, manda outro, usa meu irmão. Não, é com você. É com você. E nós aprendemos uma coisa importante. Você sabia? Olha o que eu vou te falar, vou te dar uma outra visão para as coisas que acontecem com você. Você sabia que muitas vezes você pode fazer da pessoa que está ao seu lado, seja marido, seja esposa, seja uma pessoa no seu trabalho, seja um funcionário, seja um patrão, seja alguém, você pode fazer dessa pessoa uma muleta, se tornar uma pessoa dependente de outra pessoa, e Deus não quer isso. Totalmente dependente para agir, dependente para ir, dependente para voltar, dependente para tomar uma decisão, dependente. Isso é muito ruim, é ruim para você, é ruim para a pessoa, é ruim para a tua vida. E muitas vezes, muitas pessoas não se deram conta que às vezes as pessoas que até estiveram até um certo ponto com você e foi importante para você, teve um peso, uma importância na sua vida, muitas vezes Deus permite que essas pessoas saiam da sua vida para que a sua vida caminhe. E quando você perde essa pessoa, quando essa pessoa sai de perto de você, parece que esse momento é um momento trágico, é um momento muito ruim na tua vida, e não é. Depende da maneira que você vai olhar. É para que você caminhe, para que a tua vida caminhe, para que você caminhe com as suas próprias pernas. Quem está entendendo? Que a partir daquele momento, se você entender esse momento, se você agir nesse momento, esse momento será um momento benéfico e não um momento maléfico na sua vida. Porque há momentos que as pessoas, eles se apoiam tanto em outra pessoa, e Deus quer que ela caminhe, porque vai ser melhor para ela caminhando.
ela será mais feliz caminhando, terá mais autonomia caminhando, mas ela está totalmente presa à outra, totalmente dependente da outra, para tudo. Estou falando de um modo geral, porque cada um se torna dependente, não faz nada sem o outro falar, sem o outro apoiar, sem o outro. Tem aquele que é dependente da sua felicidade, ele vincula a sua felicidade totalmente a outra pessoa, ele é totalmente dependente do outro para ser feliz, ele é totalmente dependente do outro para tomar uma decisão, para tomar uma atitude importante na sua vida, e isso não é bom, e isso é ruim. E Deus quer que as pessoas caminhem, porque quando aquela pessoa ela sai de perto, aí muitos caminham, e ela passa a viver uma nova etapa, um novo ciclo da vida dela, um novo momento importante da vida dela, que fará bem a ela mesma. Amém, pessoal? Quando Moisés ficou dando justificativas, chegou um momento que o Senhor não aceitou mais, o Senhor se irou, porque não era para dar justificativa. O Senhor estava mostrando que queria usá-lo, que o Senhor estava mostrando que tinha um propósito muito bacana com ele, muito especial com ele, mas ele sempre tinha uma justificativa, ele sempre tinha uma desculpa, sempre uma justificativa, sempre uma desculpa, e que o Senhor não aceitou aquela justificativa, aquela desculpa. Amém, pessoal? Isso mostra, eu peço a maior compreensão, porque a pessoa, se ele não tiver com o espírito certo, ele entende a palavra do jeito que ele quer e da forma errada. Você sabia disso ou não? Você sabia disso ou não? Até para a pessoa ouvir a palavra, ele tem que estar com um bom espírito, porque senão ele pega a palavra e ele faz assim, ó, ele inverte ela completamente. Mas, vamos lá. Quantas coisas as pessoas, eu digo, por que as pessoas, elas sentem bem na igreja e elas vencem na igreja? Porque dentro da igreja, ela escuta palavras do tipo, você pode. Se você ouviu uma vida inteira que você não pode, você pode. Se você ouviu uma vida inteira que você não dá conta, você dá conta. Aquilo que não deu certo, não importa que não deu certo outras vezes, agora vai dar certo. Vai, que você pode, você vai conseguir. Você é capaz. Porque geralmente as pessoas passam uma vida inteira, infelizmente não são muitas pessoas que estão ao nosso lado, que nos motiva, que nos impulsiona, que diz, você é capaz, você pode, você consegue, vá que vai dar certo. E as pessoas aprendem isso dentro da igreja, e elas saem e tomam atitudes, se esforçam para fazer coisas que parecia que não eram capazes de fazer, e agora começam a fazer e dá certo, e passam a viver um novo momento, um novo ciclo da sua vida, um momento especial da sua vida, que achava que aquilo não era mais para ela, aquilo ela não poderia viver mais, desfrutar mais, realizar mais, e está vivendo, está desfrutando. Isso para todas as áreas da vida. Isso em coisas pequenas. Como outro dia nós ouvimos um testemunho de coisas pequenas, que para nós pode ser pequena, mas para a pessoa é grande. Como outro dia nós ouvimos um testemunho de uma senhora, que depois, uma vida inteira achando que não podia dirigir, e chegou dentro da igreja, foi liberta daquele pavor, daquele medo, e hoje está dirigindo, está feliz da vida, porque achou que ia passar a sua vida sem ter coragem de dirigir um carro. E hoje está vivendo um outro momento, porque está fazendo aquilo que achava que não conseguiria fazer. Amém? Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Mas estou falando de todas as áreas. Amém, pessoal? Deus não quer que nós vivamos andando de muleta. Inclusive, eu já dei esse testemunho pessoal, né? Eu já dei esse testemunho pessoal,
que eu, por não querer compromisso com Deus uma vida inteira, querer que Deus me abençoe do jeito que eu estava, do jeito que eu queria, da maneira que eu estava, e eu não queria ter o meu compromisso com Deus, não queria ter pagar o meu preço, né? Ter a minha intimidade com Deus. Então aí eu queria usar a minha mãe. Então eu queria usar a minha mãe, porque minha mãe era uma mulher de oração. Então aí eu sempre chegava para ela e falava assim: mãe, ora aí, estou precisando de uma bênção aí, estou precisando de uma vitória, ora aí, mãe, ora aí que eu estou precisando que o Senhor, eu estou precisando que Deus me abençoe nisso, coloca isso aí, às vezes muitas vezes até tentava dar uma compradinha na minha mãe. Olha, porque se Deus me abençoar nisso, eu vou dar um presente para a senhora, para ver se ela botava um pouco mais de empenho na oração dela, né? Se Deus me abençoar nisso, eu vou dar um presente para a senhora, eu vou dar um dinheiro para a senhora, para ver se ela botar mais força na oração dela, né? E ao mesmo tempo, também, por estar tão próximo à minha mãe, tão juntos, e principalmente num momento especial, eu achava que também Deus também não ia me cobrar em muitas coisas, porque se Deus cobrasse de mim, minha mãe também ia sofrer, minha mãe era fiel. Entendeu? Seguinte, Deus não vai poder pegar mais duro comigo, porque se Deus pegar mais duro comigo, minha mãe vai sofrer. Então, ela é fiel, ele não vai fazer isso com ela, né? Engano da gente. Engano da gente. Engano, porque Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar, e Deus não queria que eu vivesse fazendo da minha mãe uma muleta espiritual. Chegou um momento que Deus não respondia nada, absolutamente nada, porque Deus queria ouvir as minhas orações. Deus queria a minha intimidade com Ele. Era eu com Ele, não tinha intermediário. Amém, pessoal? Sabe quem é o nosso intermediário? Quem? O Espírito Santo é o nosso intermediário. Então é nós com o Espírito Santo e o Senhor. Isso é muito importante. Isso eu estou falando do espiritual, mas nós podemos falar de outras coisas que, se eu tocar, muita gente não vai gostar, mas que é bom. É bom você ser independente, é bom você caminhar, é bom você tomar algumas decisões, é bom você não viver tão... Eu e minha esposa ocupamos uma posição muito legal no nosso relacionamento. Eu tenho a minha independência, ela tem a independência dela. Eu digo assim, quando nós falamos de independência, é o seguinte: quando eu casei, eu tinha a mentalidade do tamanho do caroço de uma azeitona, entendeu? Aí eu pensava comigo assim: quando eu casar, eu posso ter dinheiro para ter 5 carros, mas eu vou ter um. Sabe por quê? Porque mulher não vai andar de carro sozinha. Pensava assim, de verdade. Mulher não vai andar de carro sozinha. Pensava assim. E isso é um tipo de mentalidade. E aí vai estar tudo preso, tudo vinculado. Meu Deus do céu. A gente vai amadurecendo, a gente vai... depois eu mesmo estimulei, eu mesmo incentivei ela a dirigir, a tirar carta, a fazer as coisas independente, porque se dependesse de mim, ia me dar mais trabalho ainda, muito melhor, independente, né? Imagina, bem, me leva lá, bem, me leva aqui, bem, me leva lá, bem, me leva aqui, bem, não, vai você, querida, faz tudo. Inclusive faz alguns para mim também, né? Faz alguns também. Bem, preciso que você vai fazer isso para mim, então vai lá você também. Então, isso é muito bom, porque na época ela tinha medo, tinha receio de dirigir, e eu incentivei, apoiei, falei, vá, tirou a carta, hoje se for preciso fazer uma viagem, faz, isso é bom para ela, bom para mim, bom para o relacionamento. Algumas coisas que, transferindo a ela, algumas coisas que eu transferi a ela, foi importante, que tirou a sobrecarga de mim, porque se ficasse tudo concentrado em mim, ia me pesar mais. Então nós dividimos, muitas coisas ela faz, muitas coisas ela resolve, muitas coisas ela não deixa nem chegar até mim. Então ela tem a independência dela, que soma muito, que a independência para as coisas dela, e a independência, a nossa união para
administração da nossa vida, do nosso lar. Não pesa para ela, não pesa para mim, soma os dois, cada um assumindo a sua função. Amém, pessoal? Cada um caminhando e ambos caminhando, porque isso é importante. Isso é muito importante. Isso faz bem para a própria pessoa, faz bem para as pessoas que estão ao redor, e a gente, de alguma forma, a gente busca isso. Todo mundo quer se sentir caminhando, e muitas vezes Deus caminha para isso, e como eu disse, da muleta, a muleta pode vir de inúmeras formas. Pode ser a muleta espiritual, pode ser a muleta para fazer tudo, pode ser uma pessoa que está ao seu lado, você depende dela para tudo, quando ela sai de perto de você, você perdeu suas pernas. É verdade ou não é? É ou não é? Se perder ela, você perdeu suas pernas. Outro dia, desculpa, tá, se tem alguém aqui assim, se tem, me perdoa, não te conheço. Me perdoa, não te conheço. Se tem alguém assim, me perdoa. Eu falei assim, pastor, tinha uma pessoa que eu conheci, que a mulher dirigia para ele, a mulher levava o carro no mecânico, a mulher resolvia os problemas domésticos, a mulher fazia tudo. E ele foi entrando naquela situação de conivência com aquilo, né? E também não só conivência, mas conveniência, e automaticamente aquilo é muito ruim, porque fazia com que a esposa não tivesse uma admiração importante no relacionamento, né? Porque é importante você admirar a pessoa que está junto com você, a pessoa que está ao seu lado. E agora ele perdeu a esposa. Perdeu como? Faleceu o bispo? Não, largou dele. E eu falei, Jesus amado, o que vai ser dessa pessoa agora? Porque ele se tornou tão dependente, tão dependente, tão dependente, tão dependente, tão dependente, que agora, o que ele vai fazer? Como será? Amém, pessoal? Até em momentos como esse, a pessoa sofre mais. Sofre além do que sofreria. Porque se pelo menos a pessoa ainda ele caminha um pouco com as próprias pernas, ele é uma pessoa mais independente, ele sofreria menos. Sofreria a dor da perda, a dor da separação, etc., mas conseguiria fazer algumas coisas que certamente ele não está preparado para fazer. Então, o que nós estamos lendo aqui, o que nós estamos meditando, mostra o Senhor, o próprio Moisés tentando, Deus colocando ele num propósito, Deus impulsionando ele no propósito, na direção que Deus queria para ele, tinha para ele, e ele toda hora ele dava uma justificativa ou uma desculpa. Chegou o momento que o próprio Deus cirou, chega, porque não ia resolver aquilo. Aquela justificativa não ia ajudá-lo em absolutamente nada. Nós precisamos nos sentir caminhando. Todos nós precisamos nos sentir caminhando. Necessários, de grande utilidade, e pessoas capazes. Capazes do quê? Qualquer coisa. É verdade ou não é? Precisa se sentir capaz do quê? Qualquer coisa. Eu sou capaz. E não é bom quando você está junto com uma pessoa e diz, você não é capaz, você não pode, você não dá conta, você não adianta nem se tentar, não adianta. Não, isso não é bom. É importante a gente ter pessoas junto conosco que nos impulsiona, que nos motiva, que diz, você pode, você consegue, vamos lá, você tem suas experiências. Amém? Vou ler mais um versículo para que a gente possa orar. 1 João capítulo 2, versículo 19. 1 João
1 João 2,19. Só para finalizar o que nós falamos agora há pouco, que diz assim, ó: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isso aqui está dentro daquilo que eu acabei de dizer. Muitas vezes você tem pessoas junto com você, que teve um tempo com você, que foi bom enquanto esteve com você, e de repente já não está mais com você. Eu já tive muita gente, nós já tivemos muita gente conosco, até o tempo que esteve foi bom estar conosco, mas que saíram do nosso meio. E nós entendemos que é porque, como diz o versículo, não era nosso, não era dos nossos. E nós precisamos ter maturidade para entender esse tipo de situação, sem rancor, sem mágoa, sem sentimentos maléficos. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque às vezes, porque a pessoa não está com você mais, agora ele é teu inimigo. Se ele quiser ser, deixa ele ser, mas não seja você. Não alimente sentimento. Porque se ele não está mais, porque não era para estar. Se fosse dos nossos, estaria conosco. Você tem que dizer isso. Se fosse dos nossos, estaria conosco. Se não está, é porque não são dos nossos. Porque aos discípulos agindo assim, a Bíblia ensinando assim, tratando com maturidade, olha, sabe por que eles saíram do nosso meio? Porque não era nosso, não era dos nossos, tratando a situação de uma forma madura, de uma forma equilibrada, pegando aquela situação como uma situação, algo benéfico. Quando esteve conosco foi bom, não está mais conosco, é porque não era de ser, não era para estar conosco, não era dos nossos, seguiu, agora vamos seguir, vamos tomar as atitudes importantes que precisamos tomar e seguir, a vida segue, a vida anda, minha vida não vai parar porque saíram do nosso meio, amém? Tua vida não vai parar porque a pessoa não está mais com você, tua vida não vai parar porque aqueles que você achava que tinha que estar com você não está mais, de repente o próprio Deus tirou para que caminhe um novo ciclo. E nós temos que ter maturidade para lidar com esse tipo de situação. Agir com maturidade, tratar as coisas com maturidade e colocar uma coisa dentro de você. Coloque isso, grave essa palavra, não se esqueça dela, se liberte de toda e qualquer muleta. Não use e também não deixe que alguém o use como muleta. Muleta é bom por um tempo, é importante por um tempo, chega um momento que não é mais importante, que aí já se tornou algo maléfico, porque a verdade é que se você depender de uma muleta a vida inteira, é porque a situação é grave. Então não dependa de muleta, caminhe, tua vida tem que caminhar, em todas as áreas você tem que, eu já falei espiritualmente, atitudes importantes, coisas que tem que caminhar, os nossos filhos, filho, caminhe, tem que caminhar, amém? Porque senão a gente vai, não só fazendo alguém de muleta, como também de repente sendo a muleta de alguém e estragando a vida da própria pessoa. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando dizer. Se eu pegar meu filho agora e deixar que meu filho fique muletado em mim, ele não vai virar homem nunca. Estou certo ou errado? Não vai crescer, não vai amadurecer nunca. Então, filho, precisa amadurecer, caminhar, tem coisas que você vai fazer sozinho. Tem que começar a caminhar. Mandou contar, você não nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo, vamos caminhando, vamos aprendendo. Na vida a gente não nasceu sabendo
tudo, mas a gente aprende. Quando a gente quer, a gente aprende. Amém? Fique em pé, por favor. Sabe de quem nós temos, sabe, o único que nós temos que ser dependentes? De Deus. De Deus. Totalmente de Deus. E inclusive com aquele discernimento importante, né? A hora que é hora de você agir, a hora que é a hora de Deus agir. Inclusive, quero falar uma coisa que eu vou falar aqui, ó. Desde a primeira vigília dos 7 Espíritos, boa parte dos cristãos, quando fala do Espírito Santo, associa ao Espírito Santo uma manifestação única, exclusiva, espiritual. Pessoa que quer ter sonhos, visões, revelações, falar em línguas, profecias e etc. É a única coisa que ele enxerga do Espírito Santo e não sai do lugar. E o Espírito Santo é muito além disto. É muito mais do que isto. Muito, muito mais. Que é o que nós falamos na primeira vigília dos 7 Espíritos e o que eu vou amanhã, nessa vigília a segunda vigília dos 7 Espíritos, nós vamos falar. Porque o Espírito Santo é aquele que ele nos capacita para realizar, nos capacita para agir, e inclusive agirmos de forma muitas vezes sobrenatural, para vencermos situações que outrora era difícil vencer. E por isso, o Espírito Santo, realmente, nós temos que ser homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, íntimos do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, olha quantos, fale alguma das palavras que estão aqui, quem está conseguindo enxergar: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento. O que mais? São virtudes, são revestimentos do Espírito Santo que nos capacita para fazer coisas que até então achávamos que não éramos capazes, que não tínhamos essa sabedoria, que não tínhamos essa força, que não tínhamos esse poder. É mais do que visão, revelação, profecia, que muitas vezes a pessoa usa, não sei, quase que sem finalidade alguma. E nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para agir na vida. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para sermos maduros, para agir. Opa, estava comigo, mas não está mais? Então tá bom. É um novo ciclo. Não está porque não era para estar. Não era dos nossos. Então, vamos seguir um novo ciclo. Fulano estava comigo, não está mais? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer? Claro que eu vou fazer. Vou fazer tudo e vou fazer melhor, porque agora eu vou fazer. Agora eu vou além. Antes eu não fazia, antes eu estava apoiado nele. Agora eu vou fazer. Amém? E eu sou capaz de fazer, e vou fazer bem feito. Eu posso fazer. Eu posso. E vou fazer bem feito. Deus é comigo. E agora você perdeu o fulano, que o fulano era tão importante. Quem eu não posso perder? Quem é o único que você não pode perder? Você não pode perder a presença de Deus na tua vida. Você não pode perder o Espírito Santo na tua vida. O resto, com ele nós superamos qualquer situação. É verdade ou não é? Por isso que nós temos que aprender a colocar nossa confiança no lugar certo. A nossa confiança no lugar certo, naquilo que nos mantém, naquilo que nos sustenta, naquilo que faz, naquele que faz de nós verdadeiramente mais do que vencedores.
Porque homem nenhum pode fazer isso. Verdade ou não é? Deus está te impulsionando. Ah, Senhor, eu não sei fazer isso. Não diga isso. Ele não falou isso aqui para Moisés? Hã? E ainda disse assim: rapaz, quem fez o surdo, o mudo? Quem faz o homem falar ou não? Quem faz? Quem fez a língua? Quem te fez? Então não diga que você não pode, porque a verdade é que Deus nos capacita para fazer qualquer coisa, nos dá o poder para fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer qualquer coisa. Amém? E isso faz cada novo desafio, cada situação que a gente vai conseguindo superar, isso vai fazendo bem a nós. Cada situação que o Espírito Santo nos impulsiona, nós falamos, eu vou. Isso faz bem a nós. É verdade ou não é? Nos faz nos sentir crescendo, evoluindo, caminhando. Porque o que nos faz mal é ficar estagnado, ou andar para trás. Não é verdade? É o que nos faz mal, é estagnar ou andar para trás. Mas quando nós estamos caminhando, estamos evoluindo, isso nos faz bem. E Deus nos motiva a isso a todo tempo. O Espírito Santo nos impulsiona a isso a todo tempo. Amém, pessoal? Seja qual for a sua limitação, você vai buscar essa libertação. Seja qual for a muleta, seja ela em quem quer que seja, você vai buscar caminhar com as suas pernas. Muleta, às vezes quando você chega na igreja, até a gente, pastor, obreiro, pode ser uma muleta para você no começo, mas chega um momento que nem isso Deus permite mais, porque Deus quer que você já comece a caminhar. Não é verdade? Quando a gente machuca, daqui a pouco a gente já não começa a fazer uma fisioterapia, já não começa a exercitar para poder caminhar sem aquela muleta ou bengala ou qualquer instrumento. Não é assim? Não é? E aí você vai exercitando, daqui a pouco você está andando normal, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco é outra história. É assim que acontece com a gente. Na fé também é assim, espiritualmente também é assim. Daqui a pouco estamos caminhando, e é isso que Deus quer. Amém? Vamos falar com Deus? Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos.